Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui às aulas de produção textual. A partir de agora veremos, um novo gênero, um gênero chamado artigo de opinião, que faz parte aí dos textos argumentativos dissertativos, certo? Dissertar é o quê? É conversar, é debater sobre um determinado assunto polêmico, certo? Através de quê? Através de argumentos, estratégias que você usa para tentar convencer quem está lendo o seu texto sobre a sua opinião. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, vamos lá. O que é artigo de opinião? O que é um artigo de opinião? Vamos definir aqui. Tá? Artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo dissertativo, como eu disse, onde o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista, e por isso recebe o seu nome. Quem escreve lá sempre bota o seu nome, é o articulista, certo? Ele possui o quê? Características de texto jornalístico e tem como objetivo principal informar e persuadir o leitor sobre um determinado assunto, ou seja, ele é um tipo de texto, geralmente é vinculado a onde? Jornais, revistas, blogs de opiniões sobre um determinado fato, uma determinada coisa, que está acontecendo. A pessoa tem que se posicionar. Quem vai escrever tem o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquilo, certo? Vai defender esse ponto de vista que a gente chama de tese. O que é tese? Tese é a sua opinião sobre determinado assunto polêmico, que divide opiniões, que está em debate aí na sociedade, certo? Então, por exemplo, sobre as drogas, a liberação ou não do uso de drogas, tá? O aborto, a questão da violência contra as mulheres, questão de eleições aí, questões das queimadas da Amazônia. Então, são assuntos que estão aí na sociedade, polêmicos, que dividem opiniões, e a pessoa que vai escrever um artigo, o articulista, ele se posiciona, ele escolhe um lado, um determinado fato lá, ele escolhe um dos lados, então aí a partir daí ele cria sua tese, seu ponto de vista sobre aquele assunto, e ele vai escrever usando argumentos para tentar convencer a pessoa que está lendo sobre o ponto de vista dele, sobre a ideia dele, sobre a tese dele. Ele está certo, certo? Então ele usa estratégias chamadas argumentos para tentar convencer a pessoa sobre aquele determinado ponto de vista. Então tem o objetivo de informar, esse tipo de texto tem, mas a principal objetivo é tentar convencer quem está lendo, certo? Sobre este assunto aí, sobre a opinião de quem está escrevendo. Então, a argumentação é o principal recurso utilizado nos artigos de opinião, que surgem principalmente aí nos textos dos meios de comunicação, na televisão, no rádio, nos jornais ou nas revistas, tá? Por esse motivo, esse tipo de texto aborda temas da atualidade, sendo muito pedido aí em provas de vestibulares, Enems, concursos públicos, sempre está presente aí este tipo de texto, tá? E quais são as características dele? Você vai usar fortemente a argumentação, o uso de argumentos para tentar convencer a outra pessoa sobre o seu ponto de vista, Persuasão, que é tentar convencer, tá? Sempre serão escritos aí, são escritos em primeira pessoa, no caso a pessoa se identificando, ou se não em terceira, uma certa impessoalidade, está apenas tentando convencer o outro sem identificar-se, tá? Mas geralmente o artigo de opinião, ele é identificado aí pelo autor. A pessoa termina o artigo lá e escreve quem foi, a opinião de quem é aquele texto, certo? São sempre aí produções que estão nos meios de comunicação, como já falado, revista, rádio, jornal, blog aí, sites, etc, ok? Possui linguagem simples, objetivas, tá? Precisas, mas também subjetivas, ou seja, por que é subjetiva? Porque é a opinião daquela pessoa sobre aquele assunto, tá? Então ela vai tentar convencer a outra sobre esse ponto de vista. É a escolha de temas aí da atualidade, certo? Escolha de temas atuais, esses temas polêmicos aí. Sempre possui um título polêmico, provocar a pessoa a ler, falando lá sobre aquele assunto. E os verbos que se utilizam aí nesse tipo de texto são sempre verbos no presente, tá? É algo que está acontecendo no momento,
atualidade, no imperativo, né? Faça, ordene, verbos assim, de mando, tá? Então, estas são as características principais deste tipo de texto, tá? Desse tipo de texto chamado artigo de opinião, que é um entre os muitos textos argumentativos. Tem a carta argumentativa, tem a dissertação propriamente dita, certo? Tem a carta ao leitor, tem a carta editorial, tem o editorial e tem outros tipos de textos aí persuasivos, né? Argumentativos. O artigo de opinião é um deles, tá certo? Estrutura. Como é que se divide aí os artigos de opinião? Como todo texto básico, certo? Como todo texto básico, ele tem esses três partes. Ele tem a introdução, você vai apresentar o tema que será discorrido aí, que será falado sobre durante o artigo. Tá? Neste primeiro aí, na introdução, você já pode colocar a sua opinião. Que lado você vai se posicionar nesta polêmica, geralmente aí na introdução, certo? Desenvolvimento é a interpretação, ou seja, a partir do desenvolvimento tem o primeiro parágrafo lá, um parágrafo de introdução de umas 3 ou 4 linhas, você aborda, começa falando sobre o assunto, certo? E já coloca aí sua posição sobre ele. No desenvolvimento, que pode ser 2, 3 parágrafos, dependendo aí do tamanho do artigo, certo? É um momento em que você vai usar de argumentos de autoridade, de pesquisas, colocando sempre fatos aí, né? Para tentar fazer veracidade daquilo que você está fazendo, você está tentando convencer outra pessoa. Lembre-se sempre disso. Esse texto é um texto para tentar convencer outra pessoa sobre a sua opinião, sobre a sua tese, certo? Então, você tem que ser persuasivo, você tem que usar bons argumentos, tá? E a conclusão, o que é que acontece? Você finaliza o texto apresentando as ideias e você sugere um tema para solucionar aquele problema. Não adianta nada você falar sobre aquilo ali. Você, ok, tá certo. Aí esse problema, você tem essa opinião, mas como a gente pode fazer para resolver? Então, na conclusão, geralmente você retoma os temas principais. Você não pode começar falando de uma coisa, quando chegar no fim do texto, você está falando de outra completamente diferente. Tem que ter uma coesão, tem que ter um sentido, certo? E a conclusão, aí você apresenta uma proposta para a solução de problema que você trouxe, né, no seu texto. Okay? Um exemplo aqui de um texto de artigo de opinião, um pequeno trecho de um artigo maior, tá? Falando sobre a questão do racismo. Vamos ver aqui, ó. Como é que ele começa? Ele vai abordar aqui a questão. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. Então, ele já começa dizendo aí que a população brasileira, com um argumento histórico, vai trazer a história aí do país. A maioria dos brasileiros são descendentes de negros. Tá? Ele começa a falar sobre isto aí. O problema do racismo está longe de ser resolvido. Para ele, existe racismo no Brasil. Essa é a posição dele, é o que ele vai tentar defender no texto. Tá? Aí ele vai retomar a história aí, ó, usando o argumento aí de tentar retomar a história para fixar o que ele quer afirmar. Então, no período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalhar no Brasil na condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Ele fala aí, ele usa como argumento essa questão histórica de que desde o início aí do Brasil, do descobrimento, os portugueses traziam os africanos aí como escravos, né, para trabalhar aqui no Brasil, e desde o início, então, essa mentalidade foi inserida na mente dos brasileiros. Então, o racismo é algo que está incrustado dentro da mentalidade do Brasil, do brasileiro, do nosso povo, certo? Aí ele usa aqui um marcador, ó, embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país, certo? Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, a moradia, entre outras coisas. Então ele vai falar que houve a questão da libertação dos escravos, mas o problema não foi resolvido. Tudo isso ele está tentando convencer você de que o problema do racismo no Brasil ainda não tem uma solução precisa, tá bom? Aí, ó, se observarmos as favelas do país, as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. Argumento aí, né, de estatístico, certo? Tentando aí demonstrar as questões numéricas aí para sustentar a sua argumentação.
Aí diz o quê? A grande questão é até quando o racismo persistirá no nosso país, pois mesmo séculos depois ainda é possível nos depararmos com o racismo velado no Brasil. O texto aqui está um pouco genérico, tá? Ele tentou argumentar aí, ele poderia ter utilizado de argumentos melhores, proposto uma solução no final. Isso é só um pequeno esboço, um pequeno exemplo de como é que se produz esse texto. Primeiro de tudo, você tem que fazer o quê? Você tem que estar atento e saber o tema. Você tem que escolher o tema lá, você tem que estar atento, saber, ler sobre aquilo ali, criar uma opinião sobre. Tá? Você não pode opinar se você não tem um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto. Aí então você vai se posicionar. Você tem um mínimo de conhecimento sobre aquilo, você vai se posicionar. Você vai pesquisar sobre este assunto, vai ver os argumentos contra, os argumentos a favor, certo? As duas vertentes aí ou mais que debatem sobre aquele tema. E você vai aí buscar os seus argumentos dentro dessas vertentes, podendo concordar ou discordar aí, você utilizar esses argumentos, certo? E aí você produz o texto, você faz o texto e tenta produzir o texto aí, utilizando-se deste esquema. Tá? Então, aí vocês procurem outras aulas na internet também sobre isso, né? Leia aí o livro de vocês e tem que fazer os exercícios e nas lives aí, né, a gente vai tirando as dúvidas, aprofundando este assunto. Então, por hoje, por esta aula é só. Até a próxima.